nós estudamos isso vai nos fazer tocar aos poucos, inicialmente, de forma totalmente inconsciente. Você nem vai perceber. Isso já está acontecendo agora, tá? Mas depois, no final da live, vocês me falam, tá bom? Por quê? Não é um processo que depende da minha pessoa, mas é um processo universal. Então, quando nós começamos a falar sobre isso, automaticamente move-se essa força, né? Podemos ver força solar, né? Uma força elétrica, para nós entendermos isso. Por quê? Porque ela começa a estimular áreas do cérebro, né? Córtex pré-frontal, neocórtex, cérebro límbico, tudo começa a ser estimulado porque esse é o propósito do Upanishad, né? Então, quando nós começamos a tocar essa árvore da qual descende grande parte das tradições, nós começamos a primeiro perceber essa mudança, depois nós vamos ficando totalmente alertas e daqui a pouquinho nós começamos a perceber que nós estamos entrando numa esfera que não tem mais nada a ver com a lógica do hemisfério esquerdo e nem com a emoção do encéfalo direito, mas sim com aquilo que é chamado a supraconsciência, que é o nome desse canal, tá? Então, tudo isso está dentro dessa Upanishad que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Existem 12 versos que são puríssima sabedoria, compactada e concentrada. Para quem perdeu a live anterior, recomendo assistir logo em seguida aí os vídeos introdutórios, que em breve vão também estar rodando no canal, tá? Mas, ó, a minha ideia, façam enquanto está fresco. Então, assistiu essa live, marca para amanhã, assistir depois, vai assistir a outra primeiro, tá? Para saber os conceitos usados. Então, vamos lá, vamos começar o primeiro assunto, tá? Vou colocar aqui no o meu bannerzinho e ele alterna cada vez que nós mudarmos o assunto. Vamos lá. Para que serve, então, Ricardo, esse Mandukya Upanishad? Que nome estranho, né? Mandukya Upanishad. Vai saber aquele que ficar até o fim da live. Tá? Então, esses versos, eles representam o quê? Os escritos dos rishis, que são sábios e sábias que descobriram essas verdades absolutas ao vivenciar experiências de supraconsciência, né? Provavelmente, esses Upanishads, eles têm mais de 4.000 anos, então a gente está falando de algo muito antigo, e eles intuitivamente descobriram essas verdades internas e escreveram, então, versos, como se fosse poesia, né? De tudo aquilo que eles estavam vivendo. E falando especificamente de Mandukya Upanishad, um dos mais famosos sábios, ele era conhecido como, vamos colocar o nome dele aqui, uma vez que nós estamos honrando, assim que nós citamos o seu nome, Gaudapada. Pois vocês vejam quem foi Gaudapada. Esse foi um filósofo sábio e é considerado por alguns o fundador da escola não dual. Tá? Então, o principal trabalho dele foi um texto chamado Mandukya Upanishad Karika. Essa palavra é curiosa, né? Mas Karika significa comentário ou versos. Então, imagina, eu pego um texto aqui, tem um livro na minha mão, e aí eu começo a comentar o que está escrito aqui. Então, isso se chama um Karika, né? Então, ele fez um comentário em cima do escrito sagrado. Tá? É considerado sagrado, depois vocês vão entender o porquê. Tá? E Gaudapada, ele também era conhecido como o professor superior. E alguns estudiosos alegam, em algumas teorias, que ele escreveu alguns Upanishads, tá? Mas isso não tem como confirmar. O fato é o seguinte, vocês vão perceber que quem escreveu o Mandukya Upanishad, e talvez a gente não consiga abrir vários versos hoje. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, eu vou abrir um verso do Mandukya. Aí o que eu vou fazer? Não adianta nada eu falar o Mandukya, um verso para vocês. Como eu disse, a sabedoria não está compactada, concentrada? Então o que nós precisamos fazer? Por isso que eu falei,
Tem que entrar naquele verso, expandir ele. Então é como se nós pegássemos uma lente de aumento, nós fôssemos dando zoom. Aí nós temos um conceito. Aí nós damos mais um zoom, abre outro conceito. E assim por diante, entendeu? Então, essa live aqui, provavelmente, a gente fale de 1 ou 2 versos do Manduque. Tá? Mas por isso que eu coloquei. Live 2, a destruição da ignorância, parte 1. Agora, eu também não sei dizer quantas partes vão ter. Então, que deixe que a espontaneidade flua e a gente descubra aí. Ok, pessoal. Então, só para a gente se localizar, tá? O sábio que nós falamos na live passada, Shankaracharya, mais uma vez eu vou colocar aqui. Quem quiser fazer suas pesquisas paralelas, Shankaracharya. Acharya é professor, tá? Então, Shankara ou professor. E Shankara é a palavra sânscrita para bondoso. Então, o bondoso professor. Ele era um gênio, tá? E ele estudou e foi aluno de um outro sábio chamado Govindapada. E esse Govindapada, ele foi o aluno do Gaudapada. Tá? Então, nós estamos falando de uma linhagem. Então, o Gaudapada, ele ensinou o Govindapada, que ensinou o Shankaracharya. É isso que eu quero que vocês entendam. Ok. Então, nessa live, eu vou procurar falar para todos os níveis. Ou seja, para quem já conhece muito de escritura védica e para quem não conhece nada. E qual que é o meu objetivo? Assim como a gente tem um nível, que hora sobe e hora desce, né? Eu quero pegar e nivelar esse conhecimento. Então, eu vou falar de coisas extremamente complexas e vou transformar em assuntos simples. Mas sem perder a profundidade, entendeu? Esse é o objetivo. Para quê? Para que fique acessível a todas as pessoas. Porque o papel de estudar esses escritos é o que a gente chama de professor védico, né? Mais uma vez, eu não sou um professor védico, eu sou um estudante, né? Então, estou pegando esses estudos védicos e traduzindo numa linguagem simples, que todo mundo possa entender. Perfeito, pessoal. Continuando então o nosso assunto da live passada, os discípulos do Shankaracharya, eles se tornaram, depois da sua morte, os alunos de um outro sábio, tá? Chamado Totapuri. E aí, para quem conhece, esse Totapuri, ele foi nada menos que o professor de um outro grandioso sábio chamado Sri Ramakrishna. Olha onde nós estamos entrando. E Ramakrishna, ele foi o professor de um outro grandioso sábio, extremamente iluminado, chamado Sri Vivekananda. E Vivekananda espalhou para o mundo ocidental, por ordem de Ramakrishna. Ok. Então, pessoal, essa é a linhagem dos mestres da sabedoria não dual, que encarnam uma das consciências, né? uma das correntes de supraconsciência, ok? Para quem não sabia, agora está sabendo. Aí depois vocês vão poder pegar os referenciais, cruzar uma informação com a outra. Para quem já sabe isso que eu estou falando, é excelente, porque vai buscar linhagem, vai buscar as referências e vai entender como extrair o melhor dessa live. Ok. Então, nós estamos o quê? Nós estamos falando de uma linhagem de gênios, de sábios, que, assim, inclusive, pessoal, tem gurus. Guru é professor, tá, gente? Guru significa aquele que remove a sombra. Então, existem seres antes de Gaudapada, porque ele também teve um mestre, da qual nós nem conseguimos falar sobre as vidas deles, porque eles foram tão lendários, as vidas deles foram tão magníficas que ultrapassa tudo que a gente poderia falar. Tá? Quem sabe um dia, né, já me pediram isso em PVT, né, quem sabe um dia nós podemos falar de outra live também, dessas linhagens de sabedoria anteriores à Gaudapada, e o que significa, né, o termo que eu falo bastante, que é o quê? Santo e sábio. E existem diferenças, hein? Existem diferenças entre esse termo. Tá? Então, quando a gente fala santo,
geralmente a gente usa o atributo Shri, né? É um atributo de reverência à santidade daquela criatura. E o sábio a gente vai falar Mukta ou Jiva Mukta. É diferente. Tá? Um dia, quem sabe, a gente fala.